Os escritos dos apóstolos se revestiam da mesma autoridade dos livros do Antigo Testamento, já desde a era apostólica. Inclusive, profetas e apóstolos às vezes aparecem como termos intercambiáveis, segundo de Pedro 3,2. O apóstolo Pedro considera ainda as epístolas paulinas como escrituras, segundo de Pedro 3,15, 16. O apóstolo Paulo ensinava, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário, 1 Timóteo 5,18. O apóstolo aqui coloca lado a lado as citações da lei de Moisés, Deuteronômio 25,4, e dos evangelhos, Mateus 10,10, Lucas 10,7, chamando ambas de Escritura. Outras vezes ele deixa claro que seus escritos são de origem divina, como está em 2 Coríntios 13,3 e 1 Tessalonicenses 2,13. Isso nos permite afirmar que a frase toda a Escritura é divinamente inspirada se refere à Bíblia completa, aos 66 livros do Antigo e Novo Testamento. Tanto Pedro quanto Paulo, eles afirmam que toda a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra inspirada por Deus. Então eles estão confirmando isso. Agora, não é só o que existia no tempo de Jesus escrito. Eles estão falando tanto do tempo do Antigo Testamento e dos escritos apostólicos do Novo Testamento. Então, o que está escrito no Novo Testamento também foi inspirado pelo mesmo Espírito Santo que inspirou o que está escrito no Antigo Testamento. E isso é confirmado, é ratificado, tanto por Pedro, que é considerado o líder, né? Embora não tenha sido o líder intelectual da igreja, mas todos o respeitavam como o maior líder da igreja, no início da igreja, e o apóstolo Paulo, o outro considerado o grande líder da igreja, principalmente a igreja gentílica. Todos os dois grandes líderes então da igreja confirmaram que a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é a palavra de Deus, inspirada por Deus, legítima palavra de Deus. Toda essa Bíblia que nós temos hoje. Lembrando também que no tempo de Jesus foi usada a Septuaginta. Então, 70 homens foram escolhidos, né, para fazerem uma tradução do que estava no hebraico para a língua grega, que era falada em toda parte. Mas a Bíblia era lida no seu original, realmente, em hebraico e aramaico, na época de Jesus, em hebraico e pouquinha parte em aramaico. E no Novo Testamento, já o grego era uma língua falada por toda parte, então ela foi escrita originalmente em grego, grego koiné. Tópico 2, então, inspiração verbal. Essa característica bíblica significa que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 2,13. E também que as ideias vieram de Deus, segunda de Pedro 1,21. O tipo de linguagem, o vocabulário, o estilo e a personalidade são diversificados dos textos bíblicos, porque Deus usou cada escritor em sua geração e em sua cultura com seus diversos graus de instrução. Isso mostra que quem produziu esses livros sagrados eram seres humanos que viveram em várias regiões e pertenceram a diversas gerações, desde Moisés até o apóstolo João. Passaram-se cerca de 1000 anos. Eles não foram tratados como meras máquinas, mas como instrumentos usados pelo Espírito Santo. Deus soprou dos escritores sagrados. Uns produziam som de flauta e outros de trombetas, mas era Deus quem soprava. Assim eles produziram este maravilhoso som que são as Escrituras Sagradas. Então olha só, cerca de 40 pessoas escrevendo a palavra de Deus e ficou tudo combinando certinho uma coisa com a outra, tudo se encaixando perfeitamente, sem erros. Não tem nada errado na Bíblia. Se você encontrar qualquer coisa que você achar que está errado, então você vai ver, não, foi traduzido errado. Algum homem botou a mão no meio aqui e estragou. Mas tudo é perfeição, tudo maravilhoso. Então Deus escolheu os homens e Ele não mudou o estilo de escrever de cada um. Não mudou a personalidade da pessoa para ele ser usado.
não mudou a sua inteligência para escrever, não alterou a sua educação, sua cultura para escrever. Cada um escreveu de acordo com aquilo que sabia, da maneira que sabia escrever. Então o Espírito Santo apenas o que? Veio com a inspiração para ele escrever aquilo que Deus gostaria que fosse escrito. Então aqui o comentarista compara com uma banda, né, de música. São vários instrumentos juntos tocando a mesma música. No final dá tudo certo, tudo fica harmonioso, bonito, sendo que são vários instrumentos que são usados. Cada um tem um tipo de som diferente. Agora a parte 4, única regra infalível de fé e prática. Tópico 1, proveitosa para ensinar. Tópico 2, a conduta humana. Tópico 3, as traduções da Bíblia. Tópico 1, proveitosa para ensinar. O propósito das Escrituras é o ensino para a salvação em Jesus, pois elas podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. São ensinos espirituais que não se encontram em nenhum lugar do mundo. A Bíblia revela o mistério do passado como a criação e os do futuro como a vinda de Jesus, os decretos eternos de Deus, os segredos do coração humano e as coisas profundas de Deus. Gênesis 2, de 1 a 4, Isaías 46, 10, Lucas 21, de 25 a 28. Então o propósito da Bíblia é o ensino para que nós possamos chegar a Jesus Cristo e sermos salvos. Esse é o propósito verdadeiro e legítimo da palavra de Deus. Ela vem revelar Deus para nós e revela que nós estamos afastados desse Deus, que nós precisamos nos arrepender desses pecados que cometemos e aceitarmos a salvação através de Jesus Cristo, pois Ele levou na cruz do Calvário esses nossos pecados, as nossas doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, Jesus levou e morreu naquela cruz em nosso lugar. Ele morreu e ressuscitou, está vivo para sempre, está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, a Bíblia foi escrita para que nós possamos ser salvos, e sempre, lembrando, só através de Jesus Cristo. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aquele que se fez homem, e a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Não existe uma turminha para ser salvo, outra para ser condenado. Que diz a Bíblia que quer que todos os homens sejam salvos. Então, a Bíblia fala do passado, que já foi feito, que foi falado. A Bíblia fala do presente, que nós estamos vivendo hoje, do cumprimento do que foi escrito. E a Bíblia fala do futuro, que vai ainda acontecer. Então é um livro que fala de passado, presente e futuro. É um livro sempre atual. Todos os dias esse livro fala para nós coisas importantíssimas para a nossa vida aqui na Terra e o nosso futuro com Deus. Tópico 2, a conduta humana. A Bíblia corrige o erro e é útil para orientar a vida, sendo proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Uma das grandezas das Escrituras é a sua aplicabilidade na vida diária, na família, na igreja, no trabalho e na sociedade. Deus é o nosso Criador e somente Ele nos conhece e sabe o que é bom para as suas criaturas. E essas orientações estão na Bíblia, o manual do fabricante. Então quem nos deu a vida, quem nos formou foi Deus. Nós somos todos criaturas de Deus. Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus. Então Deus tem aí um manual, como é que você vai se orientar, como é que você vai viver. Então como você vai se comportar, como você vai se vestir, como você vai agir. Tudo está nesse manual de Deus que é a Bíblia. Tudo que precisamos saber, o que é? A palavra de Deus. Esta é a orientação de Deus para nós. É o rumo a seguir. Se nós obedecermos essa palavra, nós viveremos muito bem. E no futuro, estaremos com Deus para sempre. Então, com a Bíblia nós vamos saber viver bem. Depois de Deus, o que tem mais importante na nossa vida? A família. Vamos viver bem em família. Depois da família, o que tem de mais importante? A igreja. Vamos viver bem na igreja. Depois da igreja, nós temos aí o nosso trabalho. Nós vamos viver bem no trabalho.
depois do trabalho, nós temos aí a sociedade em geral. Nós vamos viver bem nessa sociedade. Em todos os setores, de todas as maneiras, nós vamos viver bem se nós tivermos a Bíblia como nosso guia. Tópico 3, as traduções da Bíblia. A autoridade e a instrução das Escrituras valem para todas as línguas em que elas forem traduzidas. É vontade de Deus que todos os povos, tribos, línguas e nações conheçam sua palavra, como está em Mateus 28, 19, Atos 1, 8. Em que idioma essa mensagem deve ser pregada? Hebraico, grego, aramaico? Não, na língua do povo. Os apóstolos citam diversas traduções gregas da Septuaginta no Novo Testamento. Isso mostra que a mesma inspiração do Antigo Testamento hebraico se manteve na Septuaginta. A citação de Salmos 8, 4 a 6 em Hebreus 2, 6 a 8 é um bom exemplo. A inspiração divina se conserva em outras línguas. Desde os tempos do Antigo Testamento até hoje, Deus se manifestou e se manifesta a cada um dos seus servos e suas servas no seu próprio idioma. Então nós vamos ver citações na Bíblia da tradução da Bíblia. Então a Septuaginta, por exemplo, tem passagens aí que foram faladas no Novo Testamento. E ela foi feita, essa tradução, antes de Jesus, lá no 2º para o 3º século antes de Jesus. Então veja só a importância da tradução. Deus estava mostrando que é importante traduzir para a língua do povo. Então enquanto ela estava restringida aos judeus, e aqueles que se tornavam prosélitos, aqueles que também se convertiam ao judaísmo, ela estava no original, no hebraico, tinha partes, pequenas partes em aramaico. Então só podia ser lida nessa linguagem. Depois, o que aconteceu? O grego passou a ser a língua falada na maior parte do mundo. Então houve a tradução, pegou-se então os originais, em hebraico, aramaico, e se traduziu para a língua grega. Aí espalhou mais gente pôde ler, mais gente teve acesso à Bíblia. E nos nossos dias o que acontece? A Bíblia está sendo traduzida em todas as línguas do mundo. Agora imagine quantos povos, quantas etnias existem. É vontade de Deus que todos ouçam. É um trabalho caríssimo para fazer isso. Precisa muito da ajuda da igreja para fazer isso. Gastar menos com coisas que não precisa e gastar mais com coisas necessárias. Então uma das coisas é esta. A tradução da Bíblia para todos os povos, todas as etnias. Então, tribos, raças, nações, então, todos precisam conhecer a palavra de Deus na sua própria língua para ficar fácil dele compreender a mensagem de Deus. Então, ele não vai precisar saber uma língua diferente para ele poder entender.